Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por mais um dia, por mais um devocional, por mais uma semana. Bom dia, Lê. Glória a Deus, aleluia. Estamos todos aqui de pé para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Bom dia, Anne, shalom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque o nosso Abba, amém, és um Pai de amor, é um Pai que nos ama, é um Pai que cuida. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amém, que estão aqui, que se dispuseram, né, de estar aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar unidos como corpo, como filhos, para ouvir aquilo que o Eterno tem para falar conosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigada pelas curtidas, obrigada pelos compartilhamentos, que o Deus vivo de Israel possa soprar essa live em nome de Jesus aos quatro cantos desta terra, para que todos aqueles que precisam de alinhamento, para que todos aqueles que precisam de cura, que precisam de uma palavra e de um renovo, possam ser, em nome de Jesus, ministrados pelo nosso Abba. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, queridos, enquanto os nossos irmãos e as nossas irmãs não entram aqui, estão entrando, a gente vai orar. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Cleonice. A gente ora consagrando essa live ao Senhor, entregando o completo domínio nas mãos dele, para que ele possa, em nome de Jesus, falar o nosso espírito. Amém? Bom dia, Léia, e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, primeiramente, Senhor, eu te agradeço, eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, Senhor, a sua mão forte e poderosa esteve estendida sobre cada um de nós, Pai. Sabemos, Senhor, que estamos passando por momentos difíceis, Senhor. Cada um aqui, Senhor, tem o seu momento. Cada um aqui, Senhor, está atravessando, Senhor, o seu Jordão. Pai, mas nós sabemos que à nossa frente está o Senhor. À nossa frente está a mão forte do Senhor. À nossa frente, Senhor, está o Abba, o Mestre, o Paizinho querido. Pai, cada um aqui está passando por seus momentos, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está no barco de cada um aqui, Jesus. E eu peço que hoje o Senhor coloque paz que excede todo entendimento, Pai, dentro desses corações. Que o Senhor aquiete, Senhor, em nome de Jesus, as nossas almas. Pai, que as nossas emoções venham ser, Senhor, totalmente, Pai, alinhadas. Visita cada coração aqui. Visita, Senhor, em nome de Jesus, as mentes. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que está desalinhado, Pai, corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA, venha a ser alinhado pelo Senhor. Pai, ajusta as armaduras deste homem, ajusta as armaduras desta mulher, assim como também as minhas, Senhor Jesus, dos nossos queridos. Eu peço que o Senhor libere agora, Pai, em favor de cada homem, cada mulher que aqui se encontra, anjos agora, Pai, de guerra, que vão proteger, guardar e blindar, Senhor, a vida dos teus filhos, limpando os caminhos do qual eles colocarão a planta dos vossos pés. Pai, eu também peço que agora o Senhor coloque muros de fogo ao redor de cada um de nós, ó Pai. Pai, que o Senhor cele nas dimensões espirituais os umbrais desta live. Nós repreendemos todo ataque maligno. Nós repreendemos todo tipo de oração contrária. Pai, toda palavra proferida contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, se torna nula e sem efeito. Pai, toda palavra de Lashon Hará, Senhor, que está trazendo peso, Pai, sobre nossas vidas, eu declaro em nome de Jesus, cai por terra. Todo ataque e contra-ataque do inimigo é anulado, aniquilado, em nome de Jesus. Doce amigo Espírito Santo, nós te entregamos, Pai, eu entrego o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é quem tem pleno domínio, Pai. Assenta-te na cadeira de honra, Pai. Aumenta o nível da tua presença, Senhor. Nós queremos te sentir, Abba. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Pai, que o espírito da profecia que é Cristo esteja sobre nós. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria. Pai, traz revelação. Que o espírito da revelação da letra, Pai, da palavra, esteja, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através de mim. Que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através de mim. Repreenda o Senhor o espírito do homem, Pai.
Caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo ego, todo orgulho e toda idolatria a si próprio, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Amém? Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8 horas da manhã, para que a gente possa fazer o nosso devocional como corpo, como filhos. Amém? Para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e Ele tem falado grandemente para a honra e glória do nome dEle, que Ele continue derramando graça sobre as nossas vidas. E nós vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 18, amém? E Jeremias 42, se eu não me engano, 43. Jeremias 43, nós vamos ler também, amém? Então abra comigo aí a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. E o meu título, na minha versão, está escrito assim: Profecia contra Acabe, rei de Israel. 18, versículo 1. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois, e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele para atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá: Irás porventura comigo lutar contra Ramote-Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: Sou como tu, e meu povo é como teu povo. Eis que estaremos contigo na guerra. Contudo, acrescentou: Rogo-te que busques primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhes questionou: Devemos partir e atacar Ramote-Gileade, ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles lhes responderam-lhe: Vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou: Não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Em verdade há um, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Mariahu ben Rimlá, Micaías, filho de Inlá. Mas Josafá ponderou: Não diga isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou o oficial e ordenou-lhe: Manda vir depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados, cada um no seu respectivo trono, na praça da entrada de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Então, Tisique de Acu, ben de Canaã, de Ezequias, filho de Canaã, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou: Com estes ferirás os sírios, até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo: Ataca Ramote-Gileade e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou: Eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a deles, e fala o que é bom e agradável. Porém, Micaías afirmou: Assim como vive Yahvé o Senhor, o que meu Deus me revelar, isso declararei. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote-Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: Atacai, e sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Mas o rei retrucou-lhe: Quantas vezes terei que te pedir que não me fale senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou: Estes não têm senhor, volte cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia Micaías prosseguiu dizendo: Ouvi a palavra de Yahvé o Senhor. Eis que viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramaote-Gileade e lá perder a vida?
E um sugeria de uma maneira e outro de outra. Então, finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor, dizendo: Eu o enganarei. Diante do que perguntou-lhe o Senhor: De que maneira? E o espírito respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: Vá e realiza teu intento. Vai prestando atenção. Tu de fato o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos teus profetas. E Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Imediatamente Zedequias, filho de Queaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou: Como o Espírito do Senhor me deixou falar a ti? Ao que Micaías respondeu: Tu o verás no dia que tiveres de vaguear de um aposento a outro a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação: Pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: Assim diz o rei: Prendei este homem nos cárceres e sustentai-o somente com pão e água, até que volte em paz. E Micaías ainda concluiu: Se voltares em paz, Yahvé o Senhor não falou por mim. E disse mais: Ouve todos do povo as palavras que ora vos proclamo. Vamos parar aqui, amém? Queridos, essa passagem é uma passagem em que a gente começa, para quem não acompanhou, amém, a leitura ali do livro de 1 Reis e 2 Reis, não vai entender. Mas o livro de 1 Reis e 2 Reis vai ali contar muito sobre a história de Acabe e Jezabel. E Acabe era um homem que ele tinha se perdido. Ele foi contra a palavra do Senhor. Ele foi contra a vontade de Deus. Ele se deu a casamento junto com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, filho de Etbaal. Amém? Para quem está aqui há mais tempo sabe exatamente do que eu estou falando. E o que acontece? O espírito mentiroso, o espírito de manipulação regia dentro daquele lugar. Regia ali através do rei Acabe. Então, todos os profetas profetizavam somente o que ele queria ouvir. Aqueles homens que antes, outrora, ouviam a voz do Senhor, agora se moviam através do espírito de manipulação e um espírito mentiroso que foi colocado na boca de cada um deles pelo Senhor Deus de Israel. Foi por permissão do Senhor de Israel. Mas por que o Senhor permitiu esse espírito mentiroso falar na boca desses profetas? Por quê? Porque Acabe estava no caminho contrário à vontade de Deus. Isso daqui mostra que tudo, queridos, tudo que acontece na minha vida e na tua vida tem um porquê e tem um para quê. E tudo que acontece comigo e com você é por vontade e permissão do Deus vivo de Israel, para que haja o quê? Amadurecimento e alinhamento. Aqui Acabe, ele não suportava ouvir a verdade, porque a verdade confrontava. Micaías era o único que falava a verdade, doa quem doer. Micaías não se corrompeu. Micaías aqui, ele carregava o Espírito Santo de Deus, ele carregava a palavra fiel que vinha do céu. O download descia do céu através da boca de Micaías e ele não mudava nada do que precisava ser dito. Se o Senhor dizia que ia chegar a espada chegava. Ele dizia, é espada. Se o Senhor dizia que ia ter graça, era graça. Se o Senhor dizia que ia ter juízo, era juízo. E Micaías aqui, em nenhum momento ele se perdeu. No entanto, em que, quando aqui Josafá e Acabe foram fazer ali uma aliança para atacar Ramote de Gileade, Josafá falou assim, mas não existe nenhum outro homem aqui de Deus que não possa pedir para que o Senhor traga uma revelação verdadeira? Porque Josafá já estava desconfiando. Todos os 400 profetas falaram, vai. E realmente era uma verdade. Porém, era um espírito, Era uma verdade, mas era um espírito mentiroso na boca daqueles homens. E Josafá, ele estava ali. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está alinhando. Queridos, o que o Senhor está dizendo para essa estação e para este período é: busque discernimento de espírito.
Pois nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, estão falando da boca de Deus. Estão falando aquilo que é real. Então, busque discernimento de espírito. Busque, Senhor, em nome de Jesus, me dê sabedoria, me dê entendimento. Fala no profundo, no oculto e no secreto do meu ser. Isso que eu estou falando, Senhor Jesus, que eu estou ouvindo, é proveniente do Senhor ou não é? Porque, queridos, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ele sabe a luta que você está passando. Ele sabe o momento que você está passando, que eu estou passando. Ele sabe de tudo, porque ele está ao nosso derredor. Então, ele vê, ele enxerga, né? Ele ouve, ele sente. O inimigo, ele vê tudo. Ele vê, ele só não pode acessar o nosso pensamento. Mas o que está acontecendo à nossa volta, ele sabe. E, queridos, é muito, mas é muito fácil uma pessoa que não tem vida com Deus se deixar enganar por esse espírito de mentira, se deixar seduzir por esse espírito de manipulação. E o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes Satanás vai usar essas pessoas que não estão firmadas na palavra, que não estão firmadas no Espírito Santo de Deus, para falar aquilo que você quer ouvir, para falar aquilo que vai te trazer paz momentânea. Só que não vai trazer alinhamento e não vai trazer vida, vai ser coisa momentânea. E o que o Senhor quer de mim e de você é que eu e você tenhamos o quê? Uma vida perpétua, uma vida, um caminho duradouro. E muitas vezes as palavras que você vai ouvir vão ser para agradar a tua alma, para agradar o seu ego. Nisso, eu e você vamos ficar como? No nosso mundinho, permanecendo do mesmo jeito que nós estamos. E é isso que o Senhor pede, que eu diga hoje, tenha discernimento para que você possa discernir as vozes que têm falado com você. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está dizendo Senhor, Senhor de quem? Nem todo mundo que está falando com você está desejando vida verdadeiramente para você. Às vezes é um espírito mentiroso que veio da permissão de Deus para saber aonde está o teu coração. Será que vai passar pelo processo? Vai suportar a peleja? Será que vai permitir eu fazer as coisas da forma como tem que fazer? Ou vai dar ouvido ao espírito mentiroso? E foi isso que Acabe pegou e deu ouvido ao espírito mentiroso. Porque depois ele falou, ele disse a Josafá, eu não falei para você que este homem, ele sempre fala coisas que não são ao meu favor? Então, às vezes, você vai estar passando por esse momento. Nossa, mas eu só estou escutando coisas que não são ao meu favor. Eu só estou escutando coisas que estão me dando só lapada. Eu só estou ouvindo palavra de correção. Louve ao Senhor. Glorifique ao Deus vivo de Israel. Porque isso mostra que Deus te ama. Porque se ele não te amasse, ele não estava se preocupando com a sua vida, querendo que você se conserte. E é isso que o espírito de encantamento, e é isso que esse espírito de anticristo, porque a gente precisa entender que o espírito do anticristo não é um cara que vai ficar sentado lá numa cadeira, que vai julgar, não é isso. O espírito do anticristo é uma doutrina, são pensamentos, mexe na mente. Já foi falado isso. E o espírito do anticristo quer que você se afaste de Cristo, quer que você não viva os processos. Então ele traz cegueira espiritual, ele faz com que você não aceite ser confrontado, ele faz com que você não aceite ser corrigido, ele faz com que você odeie aquelas pessoas que te mostram a verdade. Porque ele quer deixar você cativo no erro, ele quer deixar você cativo no ego, no orgulho, na soberba. Então, se você está recebendo palavras que são contrárias à tua vontade, glorifique ao Senhor, porque mostra que o Senhor está com graça sobre a tua vida e ele está te dando a oportunidade de arrependimento e santificação. Ele quer que você se alinhe de acordo com a palavra. E é isso que Acabe aqui não entendia. Acabe aqui, ele estava debaixo totalmente do espírito de engano, totalmente manipulado, amém? Pelas influências de Jezabel. Então ele estava sob o domínio de Leviatã, ele estava sob o domínio de Asmodeus, ele estava sob o domínio de Belial, de Baal. Então, queridos, em nome de Jesus, que a gente venha ter discernimento,
Que a gente não venha, em nome de Jesus, ficar buscando os 400 profetas que vão falar a favor de cada um de nós, que vai trazer palavra de bênção. Em nenhum momento tem correção. Em nenhum momento Deus vai corrigir um filho. Nós sabemos que Deus, ele é amor. Deus, ele ama abençoar. Se tem uma coisa que Deus quer para mim e para você, é que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja abençoado, que seu casamento frutifique, que as suas finanças prosperem, que o teu ministério vá e deslanche, porque isso mostra que você está revelando Cristo. Mas se tem algo que o Senhor quer, que você tenha um caráter tratado, um coração ensinável, um coração que se move, que se molda diante da palavra, que se aceita e permite ser ministrado, acessado. E Satanás tem colocado coraças no coração de muitas pessoas que não aceitam correção, que querem ficar no erro. Vamos continuar. Versículo 28. A profecia se cumpre e acabe a morte. Outro ponto, voltando aqui. Micaías aqui, ele recebeu uma sentença. Amém? Micaías aqui, ele recebeu uma sentença de que ele era para ficar preso, comendo a pão e água. Ele iria ficar sendo sustentado ali a pão e água, até que o rei voltasse em paz. Então ele recebeu uma sentença da boca do rei, dizendo: você vai ficar preso e você só vai sair de lá se eu voltar com vida. Olha como que Satanás trabalha na vida de um crente, querido. O que eu estou querendo dizer aqui é, talvez você é aquele tipo de pessoa, talvez você é um profeta, talvez você se move no profético, ou talvez Deus te usa, amém, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu ministério, Senhor Jesus, para falar a vontade do Pai. E muitas vezes, querido, eu quero dizer para você que você vai ser perseguido dentro do teu ministério, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, simplesmente por você falar a verdade. Só que eu quero dizer para você, querido, que Jesus disse que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer espada. Para colocar filho contra pai, mãe contra filho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você tem que ser sincero ao Espírito e fiel ao Espírito, independente, custe o que custar. Não negocie os seus valores. Não negocie aquilo que o Senhor confiou a ti. Porque se você tem o privilégio, porque, queridos, é um privilégio você ser boca de Deus. Porque Deus não confia os segredos dele para qualquer um. Deus confia os segredos dele e aquilo que se passa no íntimo do seu coração para aqueles que são íntimos dele. Então, se você recebe os segredos do Deus vivo de Israel, se você ouve a voz do teu pai, é porque ele te tem como uma pessoa íntima, é porque ele sabe que você carrega a pureza e a simplicidade no coração, que você vai falar aquilo que tem que ser dito. Só que muitas vezes as pessoas se perdem por conta do quê? Por conta do medo. Porque as pessoas negociam valores e princípios. Porque as pessoas não querem correr o risco de ouvir a palavra que Micaías ouviu aqui. Levai-o de volta a Amon, o governador da cidade de Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei, prendei este homem quem? Micaías, no cárcere, e sustentai-o somente a pão e água até que eu volte em paz. Só que Micaías sabia quem ele era em Cristo, em Deus. Ele disse o quê? Se voltares em paz, e Yahvé o Senhor não falou por mim. Ele sabia a boca de quem ele estava fazendo. Micaías sabia que a mensagem que ele tinha dito não era uma mensagem mentirosa. Ele estava dizendo, por mais que você me coloque preso e cativo lá, eu sei o que eu falei. Eu sei o que eu ouvi. E se você sair de lá com vida, não foi o Senhor que falou por mim, porque ele tinha certeza de quem ele era. E é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje. Você precisa ter a sua identidade muito bem firmada em Cristo. Você precisa saber quem é você em Cristo. Você precisa saber da sua intimidade em Cristo. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu estou pregando para mim mesmo. Porque muitas vezes o inimigo vai se levantar colocando dúvidas daquilo que você liberou.
daquilo que você falou. Por quê? Porque você liberou palavras que foram justamente aonde precisava ir, que foi no machado, numa raiz podre. E às vezes o inimigo vai querer colocar confusão na sua mente para achar que você é maluco, para achar que você não está ouvindo Deus de verdade. Ai, mas será que essa palavra veio de verdade do Senhor? Veio do Senhor. Foi tão fiel que veio do Senhor que você recebeu o quê? Uma sentença aqui de morte. Vocês conseguem entender como Deus trabalha? Queridos, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão se movendo no profético. Tem muitas pessoas aqui que têm um chamado profético. E o Senhor já está te alertando, querido. Se existe algo que Satanás vai querer calar nesse tempo, é a boca profética, é a voz dos profetas de verdade, é a voz daqueles que escutam a palavra de Deus de verdade. É a voz daqueles que não têm medo de falar o que precisa ser dito. Queridos, eu quero falar para você que quando você se posiciona de acordo com a vontade e a verdade do Senhor, as trevas se levantam. E não são poucas trevas, são densas trevas. Mas eu quero falar para você que existe uma proteção do Senhor sobre a tua vida, que é para você permanecer. Não desista, não desista, avance, siga. Micaías aqui, ele tinha entendimento, ele tinha total compreensão de quem ele era em Deus. Ele sabia a quem ele tinha escutado. E muitas vezes o inimigo vai mexer na sua identidade. Ele vai querer mexer na tua identidade, querer tirar de você a certeza de que você ouve Deus, de que você tem uma vida rendida ao Senhor, de que você tem ali caráter, princípios, de que você não se move de acordo com a vontade de homens, de que você não se vende. Queridos, o que o inimigo está querendo fazer nessa geração é comprar o meu e o teu dom. Meu Senhor Jesus. O inimigo quer comprar a tua adoração. O inimigo quer comprar a profecia que vem do céu. O inimigo quer comprar tudo aquilo que é de Deus, oferecendo uma falsa paz. Porque quando você não fala a verdade, querido, quando você não fala a verdade, você experimenta uma falsa paz. Agora, quando você é verdadeiro, você vai ser perseguido, você vai ser apontado, você vai ser caluniado, você vai virar motivo de chacota. Simplesmente porque você carrega a verdade. E simplesmente porque você está vivendo exatamente o que Cristo viveu. Cristo foi perseguido, Cristo foi apontado, Cristo foi caluniado, Cristo foi esbofeteado, xingado. Então, se você está passando por isso, glória a Deus, você está no caminho certo. Glória a Deus. A irmã colocou, ontem eu fui dizer algo ao meu esposo, e quando eu disse que o Espírito Santo me ministrou, ele disse que não. Ele disse que não era o Espírito Santo, era a minha mente. Queridos, isso vai acontecer dentro da nossa casa, como a irmã disse. Isso vai acontecer dentro da nossa igreja. Isso vai acontecer dentro do teu trabalho. Isso vai acontecer na sua vida secular. Porque o inimigo vai fazer com que a gente se ache. Cara, eu tô maluca. Tudo que eu tô falando é coisa da minha mente. Só que eu quero dizer algo para você. A palavra nos ensina o quê? Lá no Novo Testamento. Que a gente deve buscar ter a mente de Cristo. Logo, se você tem buscado, santificado, jejuado, orado, se consagrado, tendo uma vida de retidão, vivendo fora do pecado, vivendo sobre a palavra, automaticamente você está tendo o quê? A mente de Cristo. Então, logo que tudo que você pensa e aponta para o céu e aponta para a palavra, é de Deus. Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, mas será que foi de Deus mesmo? Está revelando Cristo? Está revelando a palavra? Está apontando para o Messias? Está trazendo palavra de vida e não de morte? É Cristo. É Deus falando.
Só que o inimigo coloca um espírito de confusão na minha mente e na tua mente. Mexe na tua identidade. Mexe em você, para que você venha e fala, opa, será que realmente é Deus falando através da minha vida ou é a minha alma? Ou é a minha carne? Por quê? Porque ele quer calar, queridos. Ele quer calar. Querido, eu tenho sofrido muitos ataques. Muitos. Por conta de falar a verdade. Ontem eu sofri um ataque assim terrível. E agora eu entendo por que eu sofri esse ataque. Por quê? Porque o Senhor já sabia a palavra que ia ser ministrada. Porque não é somente eu que estou seguindo, vivendo isso. É a igreja, é o corpo. É o corpo. Por isso o Senhor tem falado tanto. Ore por justiça. E não é justiça. Vamos lá. O que significa justiça no hebraico? Eu vou ler para vocês. Olha o que significa justiça no hebraico. Para vocês entenderem por que o Senhor tem pedido tanto para orar por justiça. Olha o significado de justiça no hebraico, porque eu não vou lembrar de cor, eu só lembro um pedaço, então eu vou colocar aqui para me ler para vocês. A palavra justiça no hebraico significa tsedek, amém? E ele é um significado que é o quê? Significa caridade, retidão. Ele é um derivado de tsadik, que significa ser justo ou reto. No hebraico bíblico, o conceito abrange retidão, integridade, julgamento justo e ação que faz o que é correto, refletindo o caráter de Deus. Agora você analisa. O corpo de Cristo está vivendo a justiça de Deus, que é o Tsedek ou Tsadik? A igreja está, e quando eu digo igreja, eu não estou dizendo somente igreja de templo, de parede. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja está sendo justa, está sendo reta, está abrangendo a retidão, a integridade, julgando justamente, ou está sendo leviana, hipócrita? É só a mim, é só eu que sofro, é só eu que tenho problema. Será que a gente está fazendo o que é correto, refletindo o caráter de Deus de verdade? Por isso o Senhor falou, e ele falou com uma voz muito forte. Eu falei no grupo, né, na live passada. Ore por justiça. Ore por justiça, porque a igreja de Cristo está faltando justiça. E é essa justiça, retidão no espírito, um espírito reto, um espírito retido na palavra, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É um espírito, é pessoas que fazem o quê? Caridade, que são generosas, que têm compromisso ético. Aqui, Micaías, ele era um homem que praticava justiça, ele era reto. Ele não estava nem aí se Acabe ia mandar ele ficar lá na prisão a pão e água. Problema de Acabe. E ele sabia muito bem quem ele tinha escutado, porque ele disse, se voltares em paz, Yahvé, o Senhor, não falou por mim. Olha como que ele sabia quem ele era em Deus. E aí o Senhor faz uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Você sabe quem é você em Deus? Ou você está com medo de falar a verdade por conta das coisas que estão ao redor? Porque quem Deus usou você para falar, está desacreditando, assim como aconteceu com a irmã. Olha como que Satanás trabalha. E por que ele trabalha desse jeito? Para mudar, tirar a nossa identidade e a nossa autoridade. Porque um homem e uma mulher de Deus que não exerce autoridade, não tem identidade, não consegue destronar as trevas. Escuta isso aqui. Um homem e uma mulher de Deus que não exerce autoridade e não sabe, não carrega muito bem, deixa firme a identidade de filho, não
consegue derrotar as trevas. Michele, qual o respaldo bíblico para isso que você está dizendo? O reino de Deus é tomado de força. E aqueles que têm força se apoderam dele. Força para você resistir, força para você lutar, força para você guerrear, força para você ouvir as mentiras que vão ser faladas contra você e você permanecer. Autoridade. Autoridade. Vamos continuar aqui. Versículo 28. A profecia se cumpre e Acabe morre. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra: não lutareis nem contra os soldados, nem contra os oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yahvé o Senhor o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então, o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve de enfrentar os arameus a pé, em pé no seu carro, até o final da tarde, e ao pôr do sol morreu Acabe. O que o povo não entende, queridos, é que quando uma palavra é liberada da boca de Deus, essa palavra, ela não volta vazia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Micaías aqui, ele ouviu: é certo que você vai morrer. Ele disse, e disse mais: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim, e disse mais: ouve todos os povos as palavras que ora vos proclamam. Ele não tinha problema nenhum de falar a verdade. No entanto, porque era a verdade, Acabe faleceu. Acabe perdeu a vida. O que eu estou querendo dizer, queridos, é o seguinte: você pode escutar quantos 400 profetas você quiser. Mas se existe algo que o Senhor já liberou sobre você, vai acontecer. Você pode buscar ouvir a palavra que agrada o teu coração. Você pode ouvir a palavra que agrada a tua alma. Mas aquilo que Deus já determinou para a tua vida vai acontecer. Não vai mudar. Se Deus está falando que é tempo de passar pela peneira, vai passar pela peneira. Se é tempo de ser bênção, vai ser bênção. Se é tempo de alinhamento, é alinhamento. Não adianta querer mudar. Não adianta querer ouvir aquilo que agrada a alma. Uma vez que o Senhor falou, está dito. E eu juro, de verdade, eu queria entender o porquê que as pessoas têm tanto medo de ser alinhado por Deus. Cara, eu vejo isso como um presente. Eu vejo isso como uma prova de amor tão grande. Porque mostra que o Pai quer me ter do lado dele. Porque mostra que o Pai quer que eu chegue no grande dia e ouça da boca dele: vem, filha, você foi aprovada. E não que eu escute: ah, eu não tenho parte de ti. Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível ver a face de Deus. Então, se o Senhor está mandando homens e mulheres que te confrontem, se o Senhor está mandando situações que te exortem, se o Senhor está mandando momentos de tribulação para que você se alinhe, é porque Ele te ama. É porque Ele te quer reto na presença dEle. É porque Ele quer que você venha com santidade. É porque Ele quer que você se alinhe para que você seja aprovado. Então não foge do processo.
Peça para Deus tirar as escamas dos olhos. Peça para Deus, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me ajuda, Senhor, a passar por este momento. Senhor, se eu estou passando por isso, é porque tem um porquê, é porque tem um para quê. Então, Senhor, eu não quero saber o porquê, eu só quero entender para quê. É para que eu cresça? É para que eu amadureça? Por que o Senhor quer que eu passe por isso? Para quê? Qual a lição? Quanto mais rápido você passar por esse processo, mais rápido você vai sair dele. O problema, sabe o que é? Nós, seres humanos, gostamos de tirar braço de ferro com Deus. E, querido, eu quero dizer que você vai perder. Ele é o rei do universo. Toda a força e todo o poder se concentra nele. É insanidade mental querer tirar braço de ferro com Deus. É estar totalmente na cegueira espiritual. É estar totalmente arrendido nas rendas de Satanás. Não tem como a gente tirar braço de ferro com Yeshua. Não tem como tirar braço de ferro com Deus vivo de Israel. Gente, é assinar o próprio atestado de óbito. Pelo amor de Deus, não faz sentido. E as pessoas estão tão alienadas, tão enrendadas ao sistema demoníaco das trevas que não conseguem enxergar que está tirando o braço de ferro com o próprio Deus. Você está assinando a sua sentença de morte, querido. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Isso é a maior prova de amor que tem. Essa é a maior prova de amor que tem, porque mostra que o Pai quer você. Mostra que ainda existe uma chance. Olha, eu ainda confio em você. Eu ainda confio na humanidade. Eu sei que ainda existe uma ponta que queima dentro do teu espírito. Volte a colocar lenha no altar. Volte a se santificar. Volte a jejuar. Volte a me buscar. Eu sei que ainda eu posso te aprovar. Mas existe uma coisa que só eu e você podemos fazer. Querer. Deus não pode mudar ninguém que não quer. Deus não pode tratar ninguém que não queira tratamento. Pode Yeshua descer, falar face a face. Se a pessoa não querer, não muda. E por que não muda se ele é soberano? Porque ele não interfere no seu livre-arbítrio. Porque ele não faz nada forçado. Ele não quer que você o adore, que você tenha vida com ele por força e nem por violência, mas por amor. Por amor. Porque eu escolho Deus. Aí vem o louvor, né? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus. É escolha. Ah, Cristo tem que ser a nossa escolha todos os dias. Cristo tem que ser a nossa melhor escolha todos os dias, querido. Então não tira braço de ferro com o papai, não. Tudo que a gente passa na vida tem um porquê e tem um para quê. E se ele está permitindo a gente passar é porque tem alguma coisa que a gente precisa ser alinhado. Vamos lá, vamos ler Jeremias, capítulo 43. Amém? Jeremias é forçado a ir para o Egito. Assim que Jeremias terminou de comunicar ao povo tudo o que Yahvé, o Senhor seu Deus, lhe mandara falar, Azarias, filho de Osaías, e Jeuanã, filho de Careá, e todas as pessoas arrogantes entre o povo, o acusaram Jeremias, exclamando: estás mentindo. O Eterno nosso Deus não te mandou dizer: não entreis na terra do Egito para ali fazer morada. Olha como que o espírito do engano, ele continua, e ele está até os dias de hoje. Aquilo que a gente acabou de ler, estava onde? Estava lá no livro de 2 Crônicas, contando a história do rei Acabe e de Josafá. Se passaram alguns períodos de tempo e a gente está aqui no profeta Jeremias. Depois de anos, o espírito permanece o mesmo. O espírito de não querer, amém? De tentar ludibriar a verdade, permanece o mesmo, porque aquele povo, esse povo aqui também, não aceitou a palavra fiel e verdadeira que veio através da boca de Jeremias. Olha o que está dizendo. Versículo 3.
Ora, Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos caldeus babilônios, a fim de que não exterminem ou não nos leve cativos para a Babilônia. Então, o povo aqui, queridos, estava falando que Jeremias tinha se aliado a Baruque para fazer com que o povo fosse levado cativo aos babilônios. Eles não estavam entendendo, eles não queriam aceitar a verdade de que a palavra que estava saindo da boca de Jeremias era vinda do coração de Deus. Eles não queriam aceitar isso. Na mente deles, as trevas colocou o quê? Esse homem está mentindo. O que ele está falando é para fazer com que a gente se torne cativo. Olha como que o espírito do engano trabalha. E é esse mesmo espírito que trabalha na minha vida e na tua vida, se a gente não tomar cuidado. Porque esse espírito, ele começa dizendo aqui, para, você vai ficar escutando essa pessoa, você não está vendo que está falando só para você não avançar? Só que esse espírito está levando você para longe do propósito e não para perto do propósito. Escuta o que Deus está dizendo. Cuidado com as pessoas que você tem ouvido. Nem todos que diz Senhor, Senhor é do Senhor. Que Senhor é esse que essa pessoa serve? Às vezes é o Senhor de si próprio. Cuidado. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para te alinhar. Não vai ser ele diretamente através da palavra ou através de um momento de oração que você vai ouvir a resposta. Ele trabalha em coparticipação com os seres humanos. Então Deus vai usar homens e mulheres que têm uma vida com ele para trazer respostas que você precisa. Assim como Deus trabalha dessa forma, Satanás também trabalha, fazendo o quê? Trazendo homens e mulheres que são comunados com ele para trazer palavra de engano para você. E às vezes a nossa alma está tão machucada, às vezes a gente está tão ferido, às vezes a gente está tão embebedado nas trevas, no veneno do pecado, que Deus manda um homem de Deus trazendo alinhamento, falando uma palavra que é contra a tua vontade, mas que vai te levar para o propósito. Só que você está tão dentro do pecado que você vai ouvir a palavra de um homem e de uma mulher que está dentro do pecado, mas que agradou a tua alma, mas que vai levar você totalmente oposto ao propósito. Por isso, tenha discernimento de ouvir quem você está ouvindo. Discirna, tenha discernimento, aprenda a discernir. Nem toda palavra que é boazinha, que está indo de acordo com o que você quer, está te levando para o propósito, querido. Pode estar fazendo você ir para bem longe dele. E aquela palavra, aquela pessoa que você está falando, não, isso daí está se levantando a inveja. Não, isso daí é para mim não avançar. Essa palavra está sendo verdadeira e essa palavra vai te impulsionar para o propósito. Por isso, aprenda a discernir. Aprenda a discernir. Vamos lá, versículo 4. Sendo assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e toda a população desobedeceram flagrantemente a ordem de Yahvé de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças militares levaram todo o remanescente do povo de Judá, que havia retornado dentre todas as nações, para onde havia sido dispersos, com o objetivo de estabelecer moradia nas terras de Judá. Os homens, as mulheres, as crianças, os filhos do rei e todas as pessoas que Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além de forçar a ida do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles partiram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, e chegaram à cidade de Táfnis. O povo teve uma opção de escolha entre ouvir a palavra do profeta Jeremias e ouvir as suas próprias convicções. E o que eles optaram? Pelas suas próprias convicções. Só que em alguns capítulos anteriores, nós lemos aqui que Deus tinha dado ordem expressa: não saia. Se você permanecer aqui, no lugar onde eu determinei, vocês terão vida.
mas eles não quiseram. Eles optaram em voltar para o Egito. Será que você tem optado em voltar para o Egito porque a travessia está difícil? Sendo que Deus mandou você permanecer? Para chegar ao destino profético, para chegar na terra prometida, você vai ter que atravessar o Egito, querido. Vamos lá, versículo 8. Nabucodonosor invadirá o Egito. Em Táfnis, Yahvé dirigiu sua palavra a Jeremias, ordenando: agora, pois, pega algumas pedras grandes e, à vista dos homens de Judá, enterra-as no barro, do pavimento à entrada do palácio do faraó em Táfnis. Logo em seguida, diz-lhes: assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: eis que mandarei chamar meu serviçal Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá o seu tapete real sobre elas. Portanto, ele marchará e atacará o Egito. Trará o extermínio aos destinados à morte, a prisão aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer em meio à guerra. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus altares e locais de culto, e levará embora cativos seus ídolos e divindades. Como um pastor tira os piolhos de seu manto, assim ele limpará o Egito e sairá dali tranquilo e satisfeito. Ele arrebentará as colunas do templo do Sol, em Heliópolis, no Egito, e incendiará os templos de todas as demais divindades cultuadas no Egito. O povo estava com medo de um ataque. Nos capítulos 41 e no 42, o povo estava com medo de sofrer um ataque por conta ali, amém, de Gedalias. Só que Deus tinha dado uma palavra: permaneça, não vai, fica aqui. Vocês não serão atacados. O próprio Deus disse para eles: eu vou proteger. Se vocês permanecerem aqui, eu vou guardar. Eu vou blindar. Mas o povo não ouviu. Achou que Jeremias é o mesmo caso do profeta Micaías. Ah, esse cara só fala coisa contra a gente. Porque as pessoas, um profeta, quando é profeta de verdade, ele vai trazer juízo, ele vai trazer alinhamento. Queridos, um profeta que se move debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, de profecia real, não vai ficar falando para você que você vai ser abençoado à torta e à direita sem você ser alinhado. E esse povo não entendia isso. Na mente deles, meu Deus, mas Micaías só sabe falar contra mim. Mas Jeremias só sabe falar contra a gente. E Tale correr atrás de Micaías. E Trale ir lá e pega Jeremias. E bate Jeremias. E prende Jeremias. Joga Jeremias dentro da cisterna. Querido, deixa eu te falar algo. Quando um profeta fala com você, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fala com você, e está só sentando a madeirada em você, glorifica o Senhor Jesus, porque ele está te alinhando. O profeta aponta caminho. O profeta traz alinhamento do que está fora da esquadria de Deus. O profeta alinha você para viver a vontade do Eterno. Isso é papel do profeta. Às vezes é um profeta de ofício e às vezes é uma pessoa que se move de forma profética, através do espírito da profecia. Porque nós já vimos que Paulo nos alerta de todos os dons que deves buscar, busque o de profetizar. Então, se você está sendo essa pessoa que está ouvindo só palavra de correção, meu Deus, mas quando que vai chegar a minha bênção? Mas quando que eu vou ouvir que Deus vai me abençoar? Você está sendo tratado para você poder ser abençoado. Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que ele levantou um vaso dele na face da terra para fazer com que você seja alinhado. Porque a palavra diz
que assim como o ferro afia o outro ferro, um homem afia o homem. Agora, se você não quiser passar pelo processo, é por sua conta e risco. Deus não vai deixar de te amar. Porque não tem nada que a gente faça que faça Deus amar mais ou Deus amar menos a gente. Então, queridos, cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Aquilo que Deus tem para você é para você e vai acontecer no momento certo, na hora certa. Mas você precisa ser aprovado. Aprovada. Existe o tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Bênção fora de hora se torna maldição. É por isso que o Senhor tem trago alinhamento. Que a gente não seja como esse povo, em nome de Jesus. Que só sabe falar, meu Deus, mas Jeremias não tem nada de bom para falar. Ele está falando isso porque ele está ali, aliado com esqueci o nome agora, aqui, com Baruque. Ele está alinhado com Baruque, para que a gente se perca. Eles mesmos se conduziram com seus próprios pés para o lugar da morte. E é o que acontece comigo e com você quando nós não ouvimos a vontade de Deus. Nós nos conduzimos com os nossos próprios pés para o lugar de condenação. Não é Deus. É a gente, com as nossas escolhas erradas, com a nossa insubmissão, por não praticarmos justiça, por fazermos escolhas que vão totalmente contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente só quer ouvir aqueles que falam coisas aveludadas, que trazem paz, que afagam o nosso ego. O Senhor está dizendo, o Senhor está alertando. Cuidado com as muitas vozes. Cuidado. Se você é aqui como Micaías e Jeremias, permaneça. Você vai ser apontado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, mas glória a Deus por isso. Eu vou ler aqui um versículo e nós vamos encerrar. Amém? Deixa eu só pegar a referência que eu não lembro de cor. E aí eu quero ler uma passagem aqui para a gente terminar. E aí a gente ora. Eu só não lembro a referência, deixa eu pegar aqui. Mateus 10. Mateus capítulo 10, lá no Novo Testamento, amém? Mateus capítulo 10, versículo 34. Olha o que o Senhor diz. A entrega do temor a Deus é o título, tá? A partir do versículo 27. Mas eu quero ler isso daqui. Aqui. Eu vou ler do 27, a partir do 27. Mateus capítulo 10, versículo 27. A entrega do temor a Deus. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que vos diz ao ouvido, proclamai do alto dos telhados. O que o Senhor está dizendo aqui? Aquilo que Deus fala, amém? Para mim e para você, na escuridão é no secreto, no oculto, onde só está eu e você. A gente vai falar na luz do dia, trazendo clareza, trazendo para o povo. Tem coisas que o Senhor vai falar para mim e para você, e você vai ser boca de Deus para falar. Amém? Proclamai do alto dos telhados. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Porque muitas vezes a gente teme a homens. Muitas vezes a gente é tão temeroso a homens, mas a gente perde o temor de Deus. E aí é a chave. Tem que ser ao contrário. O que Cristo está nos alertando aqui é: temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O homem não pode fazer nada com a tua alma e nem com o teu corpo.
Ele pode acabar com o corpo, mas a alma não. Agora, Deus não. Deus é o que tem poder para acabar tanto com a alma como com o corpo. Então, é preferível o quê? Obedecer a homens ou obedecer a Deus? Fazer a vontade de homens ou fazer a vontade de Deus? Raciocina. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Nada vai acontecer com você sem que eu permita. Não tenha dúvida da tua escolha, porque eu sou contigo. A minha mão forte está sobre você. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso, não temais. Bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Tá com medo? Se posiciona, querido. Se posiciona, meu irmão. Não tenha medo, só seja fiel e posicionado de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Versículo 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está nos céus. Porque muitas vezes, hoje em dia eu acho que nem tanto, né? Mas antigamente as pessoas se convertiam, principalmente os jovens, e tinham vergonha de falar que era crente. Sabe o crente enrustido? Que tem vergonha de carregar uma Bíblia, que tem vergonha de ministrar, que tem vergonha de falar do nome de Cristo por onde passa, que tem vergonha de falar que é cristão. O que o Senhor está dizendo aqui é isso. Sendo assim, todo aquele que me declarar diante das pessoas, eu também o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Versículo 33. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. As pessoas não raciocinam nos versículos. Não meditam e não degustam a palavra. O que Cristo está dizendo aqui é que a partir do momento em que você professar ele diante das pessoas, oh Senhor, você vai começar a ser perseguido. Porque ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria família. Porque a partir do momento em que você confessa Cristo, a luz dele emana através de você. E aonde a luz entra, a treva se rebela. Você está entendendo por que você está sendo perseguido dentro da tua casa? Você está entendendo por que você está sendo perseguido dentro da tua igreja? Ai, mas dentro da igreja era para ter luz. Era para ter luz. Mas o sistema se corrompeu. Em cima do púlpito tem um homem e uma mulher suscetível ao erro e ao pecado como eu e você. E às vezes você está sendo instrumento lá dentro para que a luz de Cristo volte a brilhar novamente sobre aquele lugar. Só que eu quero falar para você que vai ter um preço a se pagar. Você vai ser perseguido. E aí eu quero te dizer, vale a pena ser perseguido por Cristo? Em favor dele? Vale a pena? Para mim vale. Porque sem ele eu não tenho vida. Porque ele deu a própria vida dele para mim. Mas isso é uma posição de escolha, ele não escolhe. Ele não te obriga. Ele não vai te obrigar. Só que eu quero dizer para você que muitas coisas que você vai passar na tua vida é simplesmente porque você ama. E você está vivendo isso daqui. Você está vivendo o evangelho, querido. Vamos continuar. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque às vezes você vai ter que ser boca de Deus na vida do teu filho e da tua filha. E eles vão se virar contra você. Eles vão se levantar contra você. E aí, muitas vezes, por a gente ter muito amor ao nosso filho, à nossa filha, amém? A gente não fala o que Deus mandou a gente dizer.
E aí você está trazendo uma série de problemas. Sobre a sua vida, você não está sendo obediente àquilo que Deus te confiou. Sobre a vida da tua filha e do teu filho, você está impedindo ele de se tornar uma pessoa que é para ser. Porque Deus está querendo tratar, mas você está querendo poudar, está querendo poupar. Deus às vezes está querendo trazer a poda para aquela árvore e você está com dó da árvore. Ai, não, deixa aqui, vai sofrer. Não, fica aqui. Vamos lá. Minha mãe fala que eu vou ficar doida porque eu falo de Deus e minha palavra. Gente, nós vamos ser dessa forma, amém? Irmã, eu estou lendo agora Mateus capítulo 10, eu vou ler versículo 38, amém? Mateus capítulo 10, versículo 38, vamos continuar. E aquele que não toma, agora vamos lá, e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Que se eu e você não pegarmos a nossa cruz e seguir a Ele, nós não somos dignos dele. E aí? Outro ponto, 39. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Porque a nossa vida, queridos, não é aqui. A gente só tem vida quando morre. Faz sentido? A nossa vida não é aqui. Vou ler de novo. Quem encontra a sua vida perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Eu já não tenho mais vida por causa de Cristo. Glória a Deus, eu recebi a vida do céu. E é essa que eu quero. Porque é isso que nós temos que buscar. Só que muitas vezes a gente está focado na vida terrena. Versículo 40. Quem vos recebe a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Se você recebe a Cristo, você está recebendo a Deus vivo de Israel. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Versículo 41. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa do justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. O que o Senhor está querendo dizer aqui é: tudo que você faz em nome dele tem recompensa. Muitas vezes você não vai receber um profeta, amém? Na condição de profeta, porque o profeta não vai estar falando o que você quer ouvir. Logo, você não vai receber a recompensa do profeta. Muitas vezes você não vai receber um justo na condição que ele exerce de justiça. Então, logo, você também não vai receber a parte que lhe cabe de recompensa de justiça. Queridos, o Senhor ele está dando um chacoalhão na igreja. Só que o povo não está vendo. Deus vai abalar essa nação. Ele já começou a abalar essa nação. Deus vai sacudir os altares. Aqueles que estão desalinhados, ele vai jogar para fora. Por isso que o Senhor fala: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o meu Espírito diz às igrejas. Deus está fazendo uma limpa. Deus vai abalar. Deus está trazendo abalo. Foi falado isso no Descende, eu não sei se vocês acompanharam. Deus, ele está trazendo um chacoalhão. Eu compartilhei com vocês, e aí eu vou encerrar, na semana passada, que Deus tinha me trago, né,
que ele iria abalar o sistema econômico, financeiro do mundo. E depois de um grande abalo, amém, vem sempre um reavivamento. Vem sempre um avivamento. E teve uma pregadora, eu acho que eu não lembro o nome dela, eu só lembro que o sobrenome dela é Jacobs, eu não lembro agora o nome dela. E ela falou, ela profetizou exatamente isso, que o Brasil vai ser abalado financeiramente, que vai ter um abalo econômico aqui. Só que depois do abalo, lembra os tesouros que iriam passar de mãos ímpias para as mãos puras? Que foi falado desde o ano passado aqui para vocês? Vai acontecer. Eu não sei se você está entendendo o que Deus fala. Que Deus é tão misericordioso que Ele tem falado conosco em todos os devocionais. Vocês podem ver. Um espírito testifica outro espírito. Não tem como o mesmo Espírito Santo de Deus falar linguagens diferentes, querido. O que eu estou querendo dizer para você é desperta, discerne. Não faz sentido. Não faz sentido. Um espírito está ministrando aqui, o Espírito Santo ministrando correção, alinhamento, e o outro está profetizando para você. Você vai ser abençoado sem que você precise de correção. Não faz sentido, porque Deus não trabalha na iniquidade. Ele é justo. Ele é reto, íntegro. Oh, Senhor. Vamos orar, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pelo teu favor. Eu te agradeço pela tua presença, doce amigo Espírito Santo. Eu te agradeço por essa palavra, Jesus, de início de semana. Obrigada, Adonai, pela tua palavra, pela tua verdade, Pai, tão explícita, Senhor, para nós. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos ser literalmente como Micaías e Jeremias, sem nos importar, Pai, com o que os outros vão dizer. Apenas sendo fiéis a ti. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não veio trazer espada. Que o Senhor não veio trazer paz, mas o Senhor veio trazer espada, Pai. E que se nós estamos, Senhor, nos movendo desta forma, é porque o Senhor quer trazer alinhamento. Pai, se existe aqui em nosso meio, se existe em nós, ó Pai, pessoas, Senhor, que estão, Pai, se comportando como este povo, que não aceita a correção, Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite esse coração hoje. Que o Senhor visite essa alma rebelde hoje, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que todo envenenamento, todo entorpecimento da alma seja agora sugado pelo Espírito Santo de Deus. E que este homem, essa mulher, Pai, se permita ser acessado por Ti. Tira, Senhor, as escamas dos olhos. Tira, Senhor, as rendas que Satanás tem colocado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Pai, o coração. Tira a coraça, tira a dureza. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, um coração ensinável. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, uma alma, Pai, que possa ser trabalhada. Em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor, o teu amor excede todo entendimento humano, Pai. O teu amor excede todo entendimento humano, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ter discernimento. Discernir o bem e o mal. Discernir as muitas vozes que têm falado. Discernir, Senhor, em nome de Jesus, o que é proveniente e o que não é proveniente de Ti. Pai, aquilo que nos afasta do propósito, afasta de nós. Pessoas, Pai, em nome de Jesus, eu vou ser ousada nesta oração. Pai, em nome de Jesus, afasta de nós todos aqueles que nos afastam do Teu propósito. Afasta de nós todos aqueles que nos afastam do Teu propósito, Senhor Jesus. Pai, coloca, Senhor, em nome de Jesus, no nosso caminho os teus amigos. Aqueles, ó Pai, que são tementes à tua palavra. Aqueles que andam e seguem os teus princípios. Línguas falsas e caluniadoras sejam caladas agora, em nome de Jesus. Que todo espírito mentiroso de profecia se aparte do nosso meio. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que a igreja se deixou se corromper, se deixou se levar pelo espírito da falsa profecia, Senhor. Pelo espírito de manipulação, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Adonai. Eu peço, Senhor, realinhe os teus filhos.
Realinha-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos coloca, Pai, no caminho certo. Em nome de Jesus, passe em revista, Senhor. Tira, Pai, toda a dureza do nosso coração. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, ele continue te guardando, te protegendo, te blindando. Que a graça, o amor, a sabedoria, o renovo, a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que em nome de Jesus nós possamos, amém? Acordar, despertar, amém? Viver a palavra, viver de acordo com a vontade, amém? Do Senhor. Que o Senhor libere sobre cada um de nós um novo nível de discernimento, para que a gente possa discernir as muitas vozes que têm falado e muitas vezes nos apontado para caminhos que não são do Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém, Damião. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E quarta-feira nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que ele permanecerá, amém? Ele permitirá, na verdade, que a gente se encontre aqui mais uma vez. A todos vocês que se achegaram aqui, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas, amém? Eu espero vocês aqui na quarta-feira para que a gente possa dar continuidade à leitura da palavra e ouvir aquilo que o Eterno tem para falar conosco, amém? Deus abençoe todos vocês, os amo em Cristo Jesus. E até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais, queridos. Deus abençoe.